A dor que tanto evitamos não é provocada pela vida em si, mas pela nossa resistência a ela. A mente mimada, condicionada a querer tudo do seu jeito, entra em colapso quando a realidade não dança conforme sua música. E é aí que o sofrimento nasce. Não porque o mundo seja cruel, mas porque criamos dentro de nós um script idealizado onde tudo deveria correr como planejamos, sem desvios, sem falhas, sem perdas. Só que a vida real não tem compromisso com o nosso roteiro interno. Ela é o que é, crua, imprevisível e muitas vezes desconcertante. E enquanto insistirmos em lutar contra isso, o sofrimento será constante. Perceba, o que dói mesmo não é o que acontece, mas o que você acreditava que deveria estar acontecendo no lugar daquilo. Você esperava ser reconhecido e foi ignorado. Você planejou que estaria casado, rico ou bem-sucedido até tal idade, e não aconteceu. Você idealizou que determinada pessoa te trataria de um jeito, e ela fez o oposto. E o que a mente faz? Grita, reclama, se vitimiza, porque não foi como ela queria. Mas o que esquecemos é que essa voz dentro da cabeça, que julga, compara, dramatiza, não é a realidade. É só um padrão mental repetitivo. E como diz Toll, sofrimento é necessário, até que você perceba que ele é desnecessário. A maturidade começa quando a gente para de discutir com o que é e começa a olhar de frente para o que está acontecendo, sem fantasia, sem floreio, sem historinha. A vida traz o que traz. E sim, muitas vezes vem dor, vem perda, vem frustração. Mas isso só vira sofrimento crônico quando a mente entra em modo birra, quando ela insiste que não deveria ser assim. E isso é muito mais comum do que parece. A maior parte das pessoas não vive o que está vivendo, vive o que gostaria de estar vivendo. E nessa comparação entre o real e o ideal, se perde, se machuca, se revolta. Sabe aquele incômodo constante que parece nunca ter fim? Aquela insatisfação que te acompanha mesmo quando tudo aparentemente vai bem? Isso é o eco das expectativas que você alimentou em silêncio. É a mente dizendo, não era para ser assim. Só que era, porque foi, porque é o que está acontecendo. E o mais curioso é que, quando você para de exigir que a vida se encaixe nos seus moldes, ela começa a te surpreender de verdade. Não porque mudou, mas porque você mudou o olhar, o jeito de estar, o modo de receber. O ego não suporta ser contrariado. Ele quer conforto, controle e aprovação, o tempo todo. Mas a consciência não quer isso. A consciência quer crescer, acordar, se expandir. E é por isso que, muitas vezes, as situações mais desconfortáveis são justamente as que mais aceleram a sua transformação. Não porque vieram para te punir, mas porque vieram para te mostrar. Mostrar onde você ainda está preso, onde você ainda está reagindo como uma criança birrenta, onde você ainda acredita que tudo tem que girar ao redor da sua vontade. A pergunta que liberta não é por que isso está acontecendo comigo, mas o que isso está tentando me ensinar. Toda a experiência que te tira do centro está te apontando uma direção, um ponto cego, uma parte sua que ainda não se entregou, que ainda quer controlar tudo. E sim, dói, mas essa dor tem uma função. Ela te obriga a sair da superfície, te arranca da distração e te convida para dentro.
porque só dentro de você está a paz que nenhuma fantasia vai te dar. Só dentro está a aceitação que dissolve o conflito. Só dentro está a lucidez que te reconecta com a vida tal como ela é. Então, meu amigo, minha amiga, para de resistir, solta o roteiro. A vida não veio para seguir o seu plano, veio para te acordar. E quanto mais cedo você entender isso, mais leve tudo fica. Você não precisa mais viver como um escravo das suas projeções. Você pode descansar no agora. Pode parar de brigar com o que é. Pode finalmente viver o presente com os olhos limpos e o coração aberto, porque é só assim que o sofrimento perde a força, quando a presença toma o lugar da ilusão e o real se torna suficiente, mesmo sem perfeição, mesmo sem controle, mesmo com tudo diferente do que você sonhou, mas exatamente como precisa ser para que você desperte e se torne quem veio ser. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Você já parou para pensar no quanto a gente se irrita por bobagens todos os dias? Um atraso, uma fila, uma mensagem não respondida, uma palavra atravessada, um olhar que você interpretou errado. Pequenas coisas, mas que vão se acumulando e viram um peso gigante dentro da gente. E aí, sem perceber, você começa a viver com o semblante carregado, o peito apertado, a paciência esgotada, como se o mundo estivesse sempre te devendo alguma coisa, como se tudo e todos estivessem conspirando contra a sua paz. Mas será que é mesmo o mundo que está errado? Ou é o seu olhar que está condicionado a esperar demais, exigir demais, querer demais? A verdade é que a mente que exige perfeição do mundo se alimenta da própria frustração. Ela nunca está satisfeita, porque sempre acha que as coisas deveriam ser diferentes do que são. E isso não é só um aborrecimento passageiro, é o terreno onde nasce a amargura, aquela sensação constante de que a vida não está boa o suficiente, que o outro nunca entrega o suficiente, que você mesmo nunca é suficiente. E nesse estado, a gente vai endurecendo, vai ficando intolerante, ranzinza, impaciente. Qualquer coisinha vira motivo para explodir, para reclamar, para se fechar. E o pior é que isso se torna um modo de viver, um script invisível que roda todos os dias na sua cabeça. Esse trânsito não podia estar assim. Essa pessoa não podia agir assim comigo. Esse corpo não deveria estar desse jeito. Esse trabalho não é justo. E com isso, você não vive a realidade. Vive uma eterna comparação entre o que é e o que deveria ser. E nesse intervalo entre o real e o ideal, você sangra. Sangra lentamente, sem perceber. Vai se afastando do presente e se enroscando cada vez mais numa insatisfação que não tem fim. E olha, não tem nada mais cansativo do que viver tentando consertar o mundo o tempo todo, tentando ajustar tudo ao seu gosto, como se a vida tivesse obrigação de funcionar do seu jeito. Isso é exaustivo. É como tentar segurar um rio com as mãos. Você só se desgasta, só se machuca e no final não muda nada. Só aumenta a sua frustração, sua irritação, sua sensação de injustiça. E isso vai contaminando seus dias, seus relacionamentos, seu humor. Vai deixando tudo mais pesado do que precisa ser. E sabe qual é o caminho para sair disso?
é começar a questionar o seu filtro mental. Aquilo que você acredita que deveria ser assim, que não pode ser daquele jeito, que é inaceitável isso ou aquilo. Porque, no fundo, é esse monte de tem que te adoece, que te tira a leveza, que te impede de enxergar o que realmente importa. E enquanto você não perceber isso, vai continuar vivendo nesse modo reativo, nesse automático, que só sabe julgar, reclamar e se fechar. Agora, quando você começa a soltar essas exigências todas, quando para de brigar com a vida, algo muda por dentro. Você começa a respirar diferente, começa a enxergar com mais calma, começa a aceitar que nem tudo vai ser do seu jeito, e tudo bem. A paz não vem porque tudo ao redor ficou perfeito. A paz vem porque você parou de exigir que tudo seja perfeito para poder ficar em paz. É esse o ponto. É aí que o sofrimento começa a se dissolver. Então, se você sente que está sempre irritado, sempre cansado, sempre descontente, talvez o problema não esteja no mundo, mas na lente com que você está enxergando ele. E essa lente, meu amigo, minha amiga, só você pode limpar. Não precisa de mágica, nem de ninguém mudando por você. Só precisa de presença, de consciência, de disposição para parar e olhar com mais verdade para dentro. E aí sim começa o milagre. O milagre de viver sem tanto peso, sem tanta cobrança, sem tanto bode. Viver com o coração mais leve, mais quieto, mais aberto. Porque no fim, não é um mundo que te faz sofrer. É o jeito que você aprendeu a se relacionar com ele. E isso, felizmente, dá para mudar. Se você quiser. Se você tiver coragem de olhar para dentro e fazer diferente. Quando a gente vive nesse estado constante de irritação, como se tudo fosse uma provocação pessoal, a vida começa a perder o brilho, e a gente também. Vai ficando opaco, reativo, defensivo, como se o mundo fosse um campo de batalha e a gente estivesse sempre de prontidão, esperando o próximo golpe. Mas será que é mesmo o mundo que nos ataca? Ou será que somos nós que estamos armados demais, cansados demais, fechados demais? Porque quando a gente está em paz por dentro, até o caos do lado de fora perde a força. Você já reparou como é fácil se sentir de mal com a vida? Basta um dia ruim, um olhar torto, uma palavra mal colocada, que pronto, a gente já se fecha, já começa a se defender, a atacar, a criar teorias na cabeça do tipo: tudo dá errado para mim, ninguém me entende, eu não aguento mais. E isso vai gerando uma energia pesada, densa, como uma nuvem escura que vai se espalhando por dentro. Vai adoecendo nosso humor, nossa vitalidade, nossa fé. E o mais triste é que a gente nem percebe o quanto está se afastando de si mesmo, só porque deixou a mente conduzir a interpretação de tudo. Essa energia do mal que se instala, ela não vem de fora. Vem da forma como a gente interpreta o que está acontecendo. A chuva não está te punindo. O frio não é contra você. O trânsito não é uma maldição criada para te enlouquecer. Essas coisas simplesmente são, acontecem, como parte do fluxo natural da existência. Mas a mente condicionada, que quer controle, conforto e conveniência o tempo todo, transforma cada evento neutro numa tragédia pessoal. E isso cansa, viu? Isso vai drenando a nossa energia, a nossa lucidez, a nossa capacidade de responder com presença, em vez de reagir com raiva. E sabe o que é mais sério? É que esse estado de tensão crônica deixa marcas profundas no corpo, na alma
na saúde. Você começa a viver num modo sobrevivência. O coração mais acelerado, os ombros tensos, o estômago sempre em alerta, o sono leve, o pensamento repetitivo. É um estresse que se instala como se fosse o normal. E quando alguém te pergunta, tá tudo bem? Você até responde que sim, mas lá dentro tem uma guerra que não acaba nunca. Porque você não está brigando só com as situações, você está brigando com a própria vida. E é aí que entra a fala poderosa do Eckhart Tolle. Você não é o que acontece, você é o espaço onde tudo acontece. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa mais se confundir com o evento, com a situação, com o problema. Você não é a chuva, nem o trânsito, nem a palavra que te magoou. Você é a consciência que observa tudo isso. E quando você começa a habitar esse lugar de presença, as coisas ainda acontecem, mas já não te dominam mais, porque agora existe um espaço interno entre o que acontece e a forma como você escolhe lidar com aquilo. Esse espaço, esse respiro, é onde mora a liberdade. Quando você acessa esse lugar, você para de ser empurrado pelas emoções. Começa a agir com mais sabedoria, com mais leveza, com mais poder verdadeiro. Porque o verdadeiro poder não é controlar tudo ao redor, é manter a sua paz, mesmo quando tudo parece desabar. É olhar para o caos e ainda assim manter os pés no chão. É perceber que a raiva pode até aparecer, mas você não precisa alimentá-la. Não precisa se identificar com ela. Não precisa deixá-la tomar conta do seu dia. Então, se você sente que tem vivido com esse peso, com essa sensação de que o mundo te persegue, talvez seja a hora de olhar para dentro e se perguntar: o que em mim ainda acredita que tudo deveria ser diferente? O que em mim se sente tão ameaçado por cada detalhe da realidade? Porque enquanto a sua mente insistir em brigar com o que é, você vai continuar perdendo a oportunidade de viver o que poderia ser. Que é leveza, fluidez, maturidade, presença. E isso só depende de você. Do quanto você está disposto a parar de se machucar com as próprias interpretações e começar a viver a vida do jeito que ela realmente é, sem drama, sem guerra, com mais presença e mais verdade. A gente cresceu ouvindo que ser feliz era conquistar as coisas, fazer tudo dar certo, fazer os outros agirem como a gente queria. E aí internalizamos essa ideia infantil de que felicidade é quando o mundo obedece ao nosso roteiro. Só que a vida real não tem compromisso com o nosso script. Ela é crua, complexa, cheia de variáveis que não controlamos. Mas o ego, mimado e iludido, não aceita isso com maturidade. Ele esperneia, reclama, exige. E cada vez que a vida não obedece, ele se sente traído, injustiçado, como se o universo estivesse devendo algo para ele. É nesse ponto que nasce a nossa maior vulnerabilidade. Porque se a minha paz depende das coisas saírem do meu jeito, então eu vou viver refém. Vou viver tenso, vigilante, irritado, sempre esperando que o próximo acontecimento me agrade. E quando isso não acontece, porque, sejamos sinceros, quase nunca acontece do jeito que a gente quer, a frustração começa a se acumular. Vai virando um ranço da vida, das pessoas, de si mesmo. E esse ranço, se não for visto, se transforma em algo mais tóxico, o ressentimento. O ressentimento é uma raiva engarrafada. É aquela mágoa que você não resolve, só recicla por dentro. Às vezes nem parece raiva, parece cansaço, impaciência, sarcasmo, aquele desânimo que aparece do nada. Mas no fundo é um grito preso. Eu queria tanto que tivesse sido diferente.
E quanto mais você guarda, mais isso contamina suas atitudes, sua linguagem, sua energia. É por isso que muita gente anda por aí com um semblante duro, um coração cansado e uma fala carregada de ironia. Porque está tudo acumulado por dentro. E uma hora isso transborda. E como esse ressentimento transborda? De várias formas. Algumas bem visíveis, como a crítica constante, o hábito de diminuir os outros, o desejo de controlar tudo e todos. Outras mais silenciosas, como o autoabandono, a cobrança excessiva, a dificuldade em se permitir descansar, errar ou simplesmente ser humano. A pessoa se torna sua própria carcereira, vive tentando consertar algo que nem precisa ser consertado, vive lutando com a vida, com os outros e principalmente com ela mesma. Só que com um detalhe importante. Tudo isso disfarçado de moral, de postura certa, de preocupação, como se estivesse tudo sob controle, mas não está. Essa violência disfarçada é traiçoeira, porque parece boa intenção, mas é só medo camuflado. É o medo de se entregar à vida como ela é, o medo de soltar o controle, de aceitar que nem tudo vai sair como o ego gostaria. É por isso que a pessoa tenta se mostrar otimista, positiva, ética demais, mas por dentro está cansada, sobrecarregada, ressentida, porque não aprendeu a se frustrar, não aprendeu a lidar com o "não foi como eu queria". E aí a frustração vira culpa, a culpa vira exigência, e a exigência vira um estilo de vida destrutivo, mesmo que ninguém perceba de fora. Mas escuta bem, isso não é um ataque à sua forma de ser. Isso é um convite para você olhar com mais carinho para o que está por trás das suas atitudes. Às vezes, aquele controle excessivo vem de uma dor antiga, de uma sensação de desamparo lá de trás, de uma experiência onde você aprendeu que, se não estiver tudo perfeito, algo de ruim vai acontecer. Só que agora você já cresceu e pode aprender outra forma de viver, mais leve, mais verdadeira, mais presente. Uma forma onde a felicidade não depende do mundo obedecer, mas da sua capacidade de fluir com o que é. E isso não significa se acomodar, aceitar tudo passivamente, virar um capacho da vida. Nada disso. Significa apenas soltar a ilusão de que você precisa controlar tudo para ser feliz. Porque essa ilusão só te adoece, só te esgota. E quando você começa a enxergar isso, algo muda. Você começa a se tratar com mais compaixão, começa a soltar o fardo, a falar menos "tem que" e mais "posso tentar". Você começa a viver com mais verdade, mais pausa, mais presença. E a felicidade, a tal felicidade que a gente tanto buscou lá fora, começa a brotar de um lugar mais silencioso, mais simples, mais interno. A vida não vai te dar tudo do seu jeito, e isso não é uma ameaça, é uma libertação. Porque quanto mais você solta o controle, mais leve você fica, e quanto mais leve você fica, mais capaz você é de receber o que a vida traz, com inteligência, com maturidade, com sabedoria. E quando isso acontece, meu amigo, minha amiga, você deixa de ser uma vítima do mundo e se torna autor da própria experiência. Não porque tudo se alinhou lá fora, mas porque finalmente algo se alinhou aqui dentro, no silêncio, no centro, onde a vida começa de verdade. E é assim que a gente vai se perdendo. A frustração não acolhida vira cobiça, a raiva abafada se disfarça de ambição, e o vazio que a gente não quer olhar se fantasia de metas, de planos, de conquistas grandiosas. A gente começa a correr atrás de tudo que brilha, tudo que promete preencher. Um cargo melhor, um corpo mais definido, um relacionamento de filme, um estilo de vida instagramável. Mas no fundo,
Não é prazer o que se busca, é anestesia. A gente quer calar o grito interno que diz: alguma coisa aqui dentro não está em paz. E aí entra um ciclo silencioso mais cruel. A gente alcança uma meta, comemora por 3 dias. Depois já está entediado de novo, já precisa da próxima, e da próxima, e da próxima, porque nada do lado de fora consegue sustentar por muito tempo o que não foi resolvido aqui dentro. O problema não é querer crescer, querer prosperar, querer cuidar do corpo, ter uma vida legal. O problema é quando isso vira fuga. Quando a conquista vira um disfarce para o medo de se encarar, para o medo de sentir, para o medo de não ter valor se não estiver sempre provando algo. A verdade é que, sem perceber, muita gente vive para esconder um buraco que carrega no peito. Um buraco que não foi causado por falta de sucesso, mas por falta de presença, falta de aceitação, falta de conexão com o agora, com o que é. E aí, por mais que conquiste, a pessoa segue se sentindo vazia, porque o ego quer sempre mais aprovação, mais controle, mais resultados. Mas a alma quer só uma coisa: paz. E essa paz não vem quando tudo se encaixa, ela vem quando a gente solta a necessidade de controlar tudo. Eckhart Tolle diz uma coisa muito poderosa: a aceitação do momento presente é o ponto de partida para qualquer transformação real. E isso não é discurso bonito, é prática mesmo. É quando você para de brigar com o agora, para de exigir que as coisas sejam diferentes e simplesmente se entrega ao que está acontecendo, sem resistência, sem vitimismo, sem essa necessidade desesperada de chegar lá para só então se sentir inteiro. A transformação verdadeira começa quando você olha para o que está dentro de você, agora, com verdade, com coragem, com humildade. E essa humildade que tanta gente perdeu. Humildade não é se diminuir, é reconhecer que você não tem controle sobre tudo, que a vida não precisa seguir seu roteiro para ter valor, que você pode estar em paz mesmo quando o cenário não é perfeito. Isso é maturidade. É parar de lutar contra a maré e começar a nadar com consciência, com leveza, com presença. A vida não está contra você. Ela só está tentando te ensinar a soltar, a confiar, a voltar para casa. E essa casa é o agora. Só que o ego é teimoso, né? Ele quer resolver tudo com esforço mental, com planejamento, com mais e mais ação. Ele acha que se fizer o suficiente, o desconforto vai embora. Mas a verdade é que muitas vezes, quanto mais você faz, mais longe fica de si mesmo. Porque não é mais um resultado que vai te curar. É uma mudança interna. Um jeito novo de estar em si. De olhar a vida com mais presença e menos cobrança. Com mais silêncio e menos drama. Com mais verdade e menos máscara. Então, se você sente que tem buscado coisas demais e mesmo assim segue se sentindo incompleto, talvez seja a hora de parar, de respirar fundo e de perguntar com honestidade: o que estou tentando tapar com tudo isso? Que ferida eu não quero ver? Que sentimento eu não quero sentir? Porque a liberdade não vem de alcançar o que o ego quer, vem de abrir espaço para o que a alma precisa. E às vezes, tudo que a alma quer é que você pare de fugir de si mesmo e volte para casa, para o agora, para o simples, para o real, para a vida como ela é, sem precisar provar mais nada para ninguém, nem para você mesmo. Essa parte dói, mas precisa ser dita. A gente vive se enganando. Faz de conta que está tudo bem, que somos boas pessoas, que estamos fazendo o nosso melhor, mas por dentro tá um caos. É julgamento o tempo todo, orgulho ferido,
comparações silenciosas e uma inveja disfarçada de crítica construtiva. A gente olha para o outro e pensa, por que ele conseguiu e eu não? E não fala, mas sente. E isso vai envenenando o nosso olhar. Vai tornando tudo pesado, tudo competitivo, tudo falso. Vivemos num teatro diário. Damos bom dia no automático, sem nem olhar nos olhos. Elogiamos porque queremos algo em troca. Sorrimos para parecer simpáticos, mas por dentro só queríamos sumir dali. É como se a gente tivesse aprendido que sentir de verdade é perigoso, que mostrar vulnerabilidade é fraqueza, que ser autêntico demais afasta. E aí a gente se molda, se disfarça, se anula para caber, para agradar, para sobreviver nesse mundo onde todo mundo parece tão bem resolvido, mas está todo mundo carregando fantasmas. E o mais louco é que mesmo fazendo esse teatro todo, ainda sentimos raiva, ainda nos sentimos injustiçados, ainda achamos que o mundo devia nos tratar melhor, que as pessoas deviam nos reconhecer, que a vida devia nos recompensar por sermos tão bons. Só que, no fundo, essa bondade que a gente exibe não é genuína, é uma máscara, uma tentativa de parecer bom o suficiente para receber amor. E isso não é bondade, é carência. É um desespero por validação disfarçado de gentileza. E esse desespero se reflete nas escolhas que fazemos. Criamos filhos não para guiar uma nova alma no mundo, mas para tentar consertar o que foi quebrado em nós. Entramos em relacionamentos não por amor, mas para fugir da dor de estar sozinho. Fazemos planos atrás de planos, não por entusiasmo, mas para tentar calar o eco do vazio interno. E quando as coisas não saem como esperávamos, porque quase nunca saem, a gente corre para encontrar um culpado. A infância, o ex, o chefe, o governo, Deus, o universo, qualquer um, menos a gente. Mas e se a gente parasse de fugir? E se ao invés de apontar para fora, a gente começasse a olhar para dentro? Não com culpa, mas com coragem. Coragem de admitir que muitas vezes somos hipócritas sim, que falamos uma coisa e fazemos outra, que queremos ser vistos como bons, mas por dentro ainda temos muita coisa mal resolvida. Isso não é vergonha, isso é humano. E só quando a gente aceita essa contradição dentro de nós é que começa a possibilidade de mudança real. A verdade liberta, mesmo quando dói. E a verdade é que a gente precisa parar de usar os outros para tapar os buracos da alma. Filhos não são muletas emocionais. Relacionamentos não são curativos. Planos não são anestésicos para o vazio. Tudo isso pode ser lindo, desde que nasça de um lugar de inteireza, de presença, de verdade. Porque quando a vida vira um teatro para esconder as feridas, mais cedo ou mais tarde, o palco desmorona e a dor vem com força. Mas escuta, isso não é motivo para se culpar. É um convite para acordar, para sair do piloto automático, para viver com mais verdade, com mais presença, com mais humildade. Porque não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar inteiro. E inteireza vem quando a gente para de representar e começa a se permitir sentir, ser, errar, aprender, crescer, sem precisar mais fingir que está tudo bem o tempo todo. Porque só quando a gente se despe das máscaras é que pode, enfim, começar a viver de verdade, do jeito que é, e não do jeito que esperavam que fosse. E chega uma hora que a gente tem que dizer basta mesmo. Basta dessa mania de achar que a vida tem obrigação de nos agradar. Basta de esperar que as pessoas nos entendam perfeitamente, que os dias sejam suaves, que tudo siga o nosso roteiro imaginário. Porque enquanto estivermos presos nessa expectativa infantil, vamos continuar sofrendo como crianças mimadas, batendo o pé quando a realidade não corresponde ao nosso desejo. E aí, a vida vai passando e a gente vai ficando, esperando o momento ideal para ser feliz
esperando que tudo se encaixe para finalmente respirar em paz. Só que esse momento ideal não existe. Ele é uma ilusão criada pelo ego, uma armadilha sofisticada que adia a vida, adia a presença, adia a paz. E é por isso que o convite aqui é outro, mais maduro, mais desafiador, mas também mais libertador. O convite é desenvolver uma nova postura interna. Parar de olhar para o mundo como se ele existisse para nos satisfazer e começar a olhar para dentro, com honestidade, com humildade, com coragem. Porque é aí que começa a mudança de verdade. Não é mudando o cenário, é mudando o olhar. Ao invés de eu quero que tudo seja como eu gosto, a gente começa a praticar o quero aprender com o que é. E isso muda tudo. Porque agora a vida deixa de ser uma ameaça e vira uma mestra. Deixa de ser um fardo e vira um caminho. Quando você para de resistir e começa a acolher o que está acontecendo, algo muito bonito acontece. Você se liberta. Liberta-se da exigência, da frustração, da raiva e começa a viver com mais leveza, mais consciência, mais verdade. Como diz o Eckhart Tolle, quando você não oferece resistência ao que é, a vida começa a trabalhar a seu favor. E é verdade. A vida não é contra você. Ela só não dança no ritmo do seu ego. Mas se você parar de brigar e começar a escutar, ela te leva para lugares incríveis dentro e fora de você. Basta um passo, um basta, um novo olhar, uma nova postura, e tudo começa a se alinhar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o jeito de caminhar dentro dele. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.